Olá, vamos voltar para a nossa leitura, página 64, trecho de número 14. Punham comida num canto para que os macacos pudessem comer se abandonassem o experimento. Para aqueles macacos que não tinham desenvolvido um hábito forte, as distrações funcionaram. Eles saíram das cadeiras, iam embora da sala e nunca olhavam para trás. Não tinham aprendido a ansiar pelo suco. No entanto, uma vez que um macaco desenvolver um hábito, uma vez que seu cérebro já antecipava a recompensa, as distrações não tinham apelo. O animal ficava ali sentado, olhando para o monitor e puxando a alavanca inúmeras vezes, apesar da oferta de comida ou da oportunidade de sair. A antecipação e o senso de anseio eram tão avassaladores que os macacos ficavam colados às telas, assim como um jogador compulsivo continua no caça-níqueis, muito tempo depois de ter perdido o que ganhou. Isso explica por que os hábitos são tão poderosos. Eles criam anseios neurológicos. Na maior parte das vezes, esses anseios surgem tão gradualmente que não estamos de fato cientes de que eles existem e, portanto, muitas vezes não enxergamos sua influência. Conforme associamos as deixas e certas recompensas, surge em nosso cérebro um anseio inconsciente que coloca o loop do hábito em movimento. Um pesquisador da Cornell, por exemplo, descobriu o poder com que os anseios relacionados à comida e cheiros podem afetar o comportamento, quando notou como as lojas da Cinnabon eram posicionadas dentro dos shoppings. A maioria dos vendedores de comida instala seus quiosques em praças de alimentação, mas a Cinnabon tenta instalar suas lojas longe de outras lojas de comida. Por quê? Porque os executivos da Cinnabon querem que o cheiro dos pãezinhos de canela se espalhe por corredores e cantos sem interferência, de modo que os compradores comecem a ansiar inconscientemente por um pãozinho. Quando o consumidor dobra uma esquina e vê a loja, esse anseio é um monstro desenfreado dentro de sua cabeça. E sem pensar, ele procura a carteira. O loop do hábito está em movimento porque um senso de anseio surgiu. Nossa, eu me sinto tão manipulada agora. Não é verdade? Imagina quando abre uma latinha de Coca-Cola, já dá vontade de tomar na hora. É isso. Meu Deus, a gente é sempre manipulado. O loop do hábito está em movimento porque um senso de anseio surgiu. Não há nada programado em nossos cérebros que nos faça ver uma caixa de donuts e automaticamente querer algo doce, Schultz me disse. Mas uma vez que nosso cérebro aprende que uma caixa de donuts contém um açúcar delicioso e outros carboidratos, ele começa a antecipar o efeito do açúcar. Nossos cérebros nos impulsionam em direção à caixa. Então, se não comermos o donuts, vamos nos sentir decepcionados. Para entender esse processo, pense em como o hábito de Júlio surgiu. Primeiro, ele via uma forma na tela, que seria a deixa. Com o tempo, Júlio aprendeu que a aparição da forma significava que era hora de executar uma rotina. Então, ele puxava a alavanca. Como resultado, Júlio recebia uma gota de suco de amora. Isso é uma aprendizagem básica. O hábito só surge assim que Júlio começa a ansiar pelo suco, quando vê a deixa. Como esse anseio existe, Júlio age automaticamente. Ele segue o hábito. É assim que novos hábitos são criados, juntando uma deixa, uma rotina e uma recompensa. E então cultivando o anseio que movimente esse loop. Pense no exemplo do cigarro. Quando o fumante vê uma deixa, digamos, um maço de cigarro, seu cérebro começa a esperar uma dose de nicotina.
A simples visão de um cigarro é suficiente para que o cérebro anseie por uma dose de nicotina. Se essa dose não chega, o anseio cresce até que o fumante, sem pensar, estenda a mão e pegue um cigarro. Essa descoberta é muito interessante. Você imagina? Você conseguir dominar isso em você? É difícil, né? Seria a cura de muitos vícios por aí. Ou pensemos no e-mail, por exemplo. Quando um computador toca um sininho ou um smartphone vibra com uma nova mensagem, o cérebro começa a antecipar a distração momentânea que abrir um e-mail proporciona. Essa expectativa, se não for satisfeita, pode se acumular até que uma reunião esteja cheia de executivos irrequietos, conferindo seus Blackberries vibrantes embaixo da mesa. O Blackberry é antigo. Mesmo sabendo que provavelmente não só os últimos resultados de um jogo de futebol virtual. Por outro lado, se alguém desabilita o VibraCal e assim remove a deixa, as pessoas conseguem trabalhar durante horas sem pensar em conferir sua caixa de entrada. Cientistas estudaram os cérebros dos alcoólatras, fumantes e comedores compulsivos e mediram como sua neurologia, as estruturas dos seus cérebros e o fluxo de substâncias neuroquímicas dentro de suas cabeças se altera conforme seus anseios se tornam arraigados. Hábitos especialmente fortes, escrevem 2 pesquisadores da Universidade de Michigan, geram reações semelhantes às de vícios, de modo que o desejo evolui para um anseio obsessivo, que pode forçar nossos cérebros a entrar em piloto automático, mesmo diante de fortes desincentivos, incluindo perda de reputação, emprego, lar e família. No entanto, esses anseios não têm plena autoridade sobre nós, como explica o próximo capítulo. Há mecanismos que podem nos ajudar a ignorar as tentações, mas para superar o hábito, precisamos reconhecer que anseio está acionando o comportamento. Se não temos consciências do prazer antecipado, então somos como os compradores que, como se atraídos por uma força invisível, acabam entrando na loja da Cinnabon, dos pãezinhos. Para entender o poder dos anseios na criação de hábitos, pensemos em como surgem os hábitos de fazer exercícios. Essa é boa. Em 2002, pesquisadores da Universidade do Estado do Novo México queriam entender por que as pessoas se exercitam habitualmente. Eles estudaram 266 indivíduos e a maioria dos quais se exercitava pelo menos 3 vezes por semana. O que descobriram era que muitos deles tinham começado a correr ou levar pesos quase por um capricho, ou porque de repente tinham tempo livre ou queriam lidar com tensões inesperadas em suas vidas. No entanto, o motivo de eles continuarem, de isso se tornar um hábito, era devido a uma recompensa específica pela qual começaram a ansiar. Em um grupo de 92% das pessoas, 92% das pessoas disseram que se exercitavam habitualmente porque aquilo as fazia se sentirem bem. Elas passaram a esperar a ansiar pelas endorfinas e outras substâncias neuroquímicas que uma sessão de exercícios proporcionava. Em outro grupo, 67% das pessoas disseram que fazer exercícios lhes dava uma sensação de realização. Elas tinham passado a ansiar por um senso reiterado de triunfo, proveniente do ato de acompanhar seu desempenho. E essa autorrecompensa bastava para transformar a atividade física num hábito. Estou procurando isso aí na minha vida. Tá difícil. Se você quer começar a correr toda manhã, é essencial que a escolha uma deixa simples, como sempre amarrar o cadarço dos tênis antes do café da manhã, ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama, e uma recompensa clara, como a guloseima no meio do dia, um senso de realização ao registrar quantos quilômetros você correu, ou a dose de endorfina que uma corrida proporciona. Porém, incontáveis estudos demonstraram que uma deixa e uma recompensa por si só
não são suficientes para que um novo hábito dure. Só quando seu cérebro começar a nutrir uma expectativa pela recompensa, ansiar pelas endorfinas ou pelo senso de realização, é que o ato de amarrar os cadarços dos tênis de corrida toda manhã se tornará automático. A deixa, além de deflagrar uma rotina, também precisa deflagrar um anseio para que a recompensa venha. Deixa eu te perguntar sobre um problema que tem, eu disse a Wolfram Schultz, o neurocientista, depois que ele me explicou como o anseio surge. Tenho um filho de 2 anos e quando estou em casa dando jantar para ele, nuggets de frango e coisas desse tipo, pego um sem pensar. É um hábito. E agora estou ganhando peso. Todo mundo faz isso, disse Schultz. Ele mesmo tem 3 filhos, todos adultos agora. Quando os filhos eram novos, beliscava o jantar deles sem pensar. Em alguns aspectos, ele me disse, somos como os macacos. Quando vemos frango ou fritas na mesa, nosso cérebro começa a sentir um prazer antecipado por essa comida, mesmo se não estamos com fome. Nossos cérebros estão ansiando por ela. Francamente, eu nem gosto desse tipo de comida, mas de repente é difícil lutar contra o impulso. E assim que eu como, sinto essa onda de prazer quando o anseio é satisfeito. É humilhante, mas é assim que os hábitos funcionam. Acho que eu deveria ser grato, ele disse, pois o mesmo processo me levou a criar bons hábitos. Eu trabalho duro porque espero a recompensa de uma descoberta. Me exercito porque sempre me exercito porque espero me sentir bem depois. Só gostaria de ser capaz de escolher melhor. Todos nós, né? Após a desastrosa entrevista com a mulher dos gatos, a equipe de Drake Stimson, da P&G, começou a procurar ajuda fora dos canais de sempre. Começaram a ler sobre experimentos como aqueles realizados por Schultz. Pediram que um professor da Harvard Business School realizasse testes psicológicos para as campanhas publicitárias da Febreze. Eu não sei se é Febreze ou Febreze, é Febreze. Vou continuar no Febreze. Entrevistaram um consumidor após o outro, procurando alguma coisa que lhes desse uma pista de como tornar a Febreze parte integrante da vida dos consumidores. Um dia eles foram falar com uma mulher num subúrbio perto de Scottsdale. Ela tinha mais de 40 anos e 4 filhos. Sua casa era limpa, mas não compulsivamente arrumada. Para a surpresa dos pesquisadores, ela adorava a Febreze. Uso todo dia, ela disse. Ah, é? Stimson comentou. A casa não parecia o tipo de lugar com problemas de odores. Não havia nenhum bicho de estimação. Ninguém fumava. Como? Que cheiros você está tentando eliminar? Na verdade, não uso para cheiros específicos, a mulher disse. Quer dizer, sabe, eu tenho meninos, eles estão entrando na puberdade, e se eu não limpar o quarto deles, fica um cheiro de vestiário. Mas, na verdade, eu não uso desse jeito. Uso na limpeza normal. Umas 2 borrifadas quando termino de limpar o cômodo. É o jeito gostoso de deixar tudo perfumado, com um toque final. Eles perguntaram se podia observá-la limpando a casa. No quarto, ela fez a cama, afofou os travesseiros, esticou os lençóis e pegou um frasco de Febreze e borrifou a colcha lisa. Na sala, passou o aspirador de pó, recolheu os sapatos das crianças, endireitou a mesinha de centro e borrifou o Febreze no carpete recém-limpo. É gostoso, sabe? Ela disse. Borrifar é como uma mini comemoração quando eu termino um cômodo. No ritmo em que usava Febreze, Stimson estimou que ela esvaziaria um frasco a cada 2 semanas. A P&G acumulara milhares de horas de fitas de vídeo de pessoas limpando suas casas ao longo dos anos. Quando os pesquisadores voltaram a Cincinnati, alguns deles passaram uma noite inteira assistindo as fitas. Na manhã seguinte, um dos cientistas pediu que toda a equipe do Febreze o encontrasse na sala de reuniões. Ele mostrou a fita de uma mulher de 26 anos com 3 crianças, arrumando uma cama. Ela alisou os lençóis, endireitou os travesseiros, então sorriu e saiu do quarto.
Vocês viram isso? Perguntou o pesquisador entusiasmado. Ele colocou outro trecho. Uma mulher mais nova, morena, estendeu uma colcha colorida, arrumou o travesseiro e depois sorriu, contemplando sua obra. Olha aí de novo, disse o pesquisador. O próximo trecho mostrava uma mulher em roupas esportivas arrumando a cozinha e limpando a bancada antes de fazer um alongamento relaxante. O pesquisador olhou para os colegas. Estão vendo? Ele perguntou. Cada uma delas está fazendo alguma coisa relaxante ou feliz quando termina de limpar. Ele disse. Podemos aproveitar isso. E se o Febreze fosse uma coisa que acontecesse no fim de uma rotina de limpeza e não no começo? E se fosse a parte divertida de deixar uma coisa mais limpa? A equipe de Stimson fez mais um teste. Originalmente, a publicidade do produto era focada em eliminar odores. A empresa imprimiu novos rótulos que mostravam janelas abertas e lufadas de ar fresco. Foi acrescentando mais perfume à receita para que, em vez de apenas neutralizar odores, o Febreze tivesse sua própria fragrância distinta. Filmaram-se comerciais de TV com mulheres borrifando camas recém-arrumadas e roupas recém-lavadas. O slogan antes era "Tira o mau cheiro de tecidos". O slogan antes era "Tira o mau cheiro de tecidos". Ele foi reformulado como "Limpa os cheiros da vida". Cada mudança foi projetada para fazer apelo a uma deixa específica diária. Limpar um cômodo, arrumar uma cama, passar o aspirador no carpete. Em cada uma delas, o Febreze foi apresentado como recompensa, o cheiro bom que acontece no final de uma rotina de limpeza. Mais importante, cada anúncio foi calibrado para evocar um anseio de que as coisas tenham um cheiro tão bom quanto sua aparência, quando o ritual de limpeza é concluído. A ironia é que um produto feito para neutralizar odores foi transformado no contrário disso. Em vez de eliminar o cheiro em tecidos sujos, ele tornou-se um perfumador de ar usado como toque final, depois que as coisas já estão limpas. Vou parar por aqui, continuo no próximo áudio. Fui até a página 71. Até mais!